Muito bem, boa noite para você no ar a partir de agora, mais uma edição do Bradock Show. Meu nome é Alexandre Pitoni, estaremos juntos e ao vivo a partir de agora até as 9h30 da noite, diretamente pelo canal do Bradock Show, aqui no YouTube, onde você nos acompanha, também pela TV Flórida. Alô, Otávio, amigos da TV Flórida, bom trabalho para todo mundo por aí. E ainda pelo 581 da sua parabólica convencional aberta, através da sua TVD News. Alô, Ricardo Montijo, amigos da TVD, todos juntos por aqui com mais uma edição do Bradock Show, edição deste dia 30 de dezembro de 2024, começando agora a última edição do ano do Bradock Show. É a última edição desta rodada de 2024, um sucesso absoluto do Bradock Show, por onde você passa, todo mundo comentando, e o Bradock começa a partir de agora com a participação de queridíssimos desta bancada. Rodrigo Constantino está por aqui. Consta, querido, boa noite, seja bem-vindo. Tudo de melhor para você, Consta, é bom tê-lo aqui. Boa noite, meu caro Pitoli, um prazer tê-lo aqui no programa e ter finalmente conhecido você pessoalmente há poucos dias atrás. Boa noite, Serrão. Olha, tiveram coisas muito boas em 2024, não dá para negar, mas vamos virar logo essa página, hein? Vamos para 2025. Vem logo 2020, vem em mim 2025. Consta, também foi uma honra poder conhecê-lo, conhecer a você, teus pais. Momento realmente especial, muito especial para mim, Consta. Desejo que esteja tudo caminhando bem por aí, viu, Consta? Bom, vamos em frente. Jorge Serrão por aqui também. Fala, meu craque, tudo certo, Serrão? Seja bem-vindo, querido. Meu treinador, você não dá folga pra mim. É de manhã, é de noite, é o dia inteiro. Não tem moleza pro camisa 13. Que dificuldade, hein? Mas estamos aí, estamos aí. Boa, Serrão. Muito bem, só começando o Bradock Show de hoje. Lembrando que se você não estiver conseguindo se tornar um membro, apoiador, a nossa equipe vai poder te ajudar. Só conversar conosco pelo WhatsApp, anote aí, por gentileza, 65 é o código de área, 6599940022. Repetindo, 6599940022. O número está aí na tela, é só você chamar, clicar diretamente no link da descrição desse vídeo, que você também já pode fazer parte, ser membro do nosso canal, o canal Bradock Show no YouTube. Lembrando também que hoje, segunda-feira, tem uma pauta muito especial da meia hora final, a pauta sobre as raízes do Brasil de hoje, com Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é o nosso convidado de logo mais. Muito bem, lembrando que o seu like faz toda a diferença para a gente, sua inscrição no canal também, bora trabalhar por aqui. A primeira pauta de hoje trata sobre um assunto bastante polêmico, porque a Igreja Anglicana em Caxias do Sul ordenou o primeiro sacerdote gay. O que diz a matéria é o seguinte, só para você ter uma ideia, uma igreja anglicana de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, ordenou o primeiro sacerdote abertamente gay do Brasil. A decisão marca um momento histórico e polêmico, gerando apoio, crítica entre fiéis e lideranças religiosas. Constar, o que chama atenção inicialmente nessa matéria é exatamente essa questão de ser abertamente gay. E por que eu vou pegar nesse ponto da matéria para começar a te ouvir? Porque ao longo da nossa jornada, né, muitos omitiram, muitos tentaram, né, fazer de conta que não tinham essa opção sexual, fugiram desse debate, esse esconder, esse omitir, prejudicou demais a relação, por exemplo, da Igreja Católica com seus fiéis, quando muitos foram descobertos, crimes de pedofilia, enfim. Entendo eu que a palavra abertamente muda toda a relação com essa notícia, Constant. Eu concordo, Pitoli. Eu vejo da seguinte forma isso, né? O que a igreja nos ensina é que nós devemos amar o próximo como a si mesmo e odiar o pecado. Então nós tentamos sempre, dentro dos preceitos cristãos, nós tentamos sempre progredir, né, rumo a um ideal de comportamento, a próprio Jesus Cristo, né? E nós todos somos pecadores. Então eu acho que existe sim uma ala, até de uma direita, que se diz cristã, religiosa, que de alguma maneira destila muito preconceito e acaba criando um clima, digamos assim, persecutório, digamos assim. Mas, do outro lado, vem uma turma querendo abolir o conceito de pecado. Não, é um Jesus
onde cabe tudo, né? Um conceito onde assim você cria um Deus abstrato do amor e ali você encaixa qualquer coisa. Você não quer mudar nada do seu comportamento dito pecaminoso. Você quer que a igreja ou Deus te aceite como você é, em vez de você se adequar ao que seria uma vida moral do ponto de vista cristão. Tudo isso que eu estou colocando aqui como uma digressão inicial, Vitória, vai passar por uma questão muito delicada e que é difícil responder, que o que seria a homossexualidade. É um comportamento inato, é algo que a pessoa faz porque escolhe. Isso faz diferença, porque a gente vê até uma turma meio ligada ao movimento progressista caindo em contradição. São esses mesmos que dizem que ninguém nasce homem ou mulher, você escolhe o sexo, mas depois diz que não existe, por exemplo, cura gay. Ora, se é uma questão comportamental, assim como vários outros comportamentos, por exemplo, para dar um exemplo, né, o que a igreja também já condenou e cá entre nós ainda condena, mas cai em desuso porque ninguém segue. Você não deveria ter relações sexuais antes do casamento, antes de formalizar o matrimônio. Então, isso é uma questão de comportamento, não é algo inato. Ora, se a homossexualidade, se você concretizar uma atração que porventura você sinta por alguém do mesmo sexo, se você materializar isso, é um comportamento que você está escolhendo, a igreja tem uma palavra a dizer. Você deve tentar fugir do pecado. Você vai ser perdoado pelos seus pecados, mas você não deve buscá-los, você não deve louvá-los, né? Então eu vejo essa discussão toda dentro da igreja, e lembrando, né, isso é uma discussão de caráter dogmático da igreja. Ninguém é obrigado a ir ou para uma igreja, a frequentar uma igreja, muito menos a querer ser padre e tudo mais. Então, a igreja precisa tolerar todos os comportamentos. Depende, a gente pode ter um convívio dentro da sociedade em que os homossexuais são tolerados, porque não existe nenhum tipo de opinião legal contra eles, mas a igreja preserva sua liberdade de escolha dos seus dogmas para que, por exemplo, não force nenhum padre a realizar um matrimônio, um casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, eu vejo essa discussão, às vezes, muito mal calibrada. Né? Eu acho que existe um movimento aí progressista tentando, a fórceps, desconfigurar uma igreja milenar que tem seus dogmas, que tem seus preceitos, seus valores, e que não vai mudar o sabor do vento. Não vai mudar porque está na moda. Se a igreja fizesse mudanças constantes porque a coisa está na moda, porque é a moral do nosso tempo, né, a igreja não seria a igreja. Então, é importante, de alguma forma, que a igreja demore mesmo a mudar certas coisas e vai chamar de pecado aquilo que considera pecado. Quem não está satisfeito não precisa ir para essa igreja, ora, tem outras. Céu, é um tempero progressista o que essa notícia traz, Céu? Pode ser que não. O Rodrigo Constantino fez uma análise bastante sábia e equilibrada de como a gente tem que abordar esse assunto com a máxima seriedade e pensando sempre num ponto fundamental: o ser humano. Qual é o perigo dessa história toda que a gente está vendo acontecer hoje no mundo? E graças a Deus, a onda woke foi estatelada na eleição norte-americana. Porque o sistema woke, o objetivo dele é gerar divisões artificiais. Quando ele assume a pauta identitária, não é para ressaltar a importância de cada um poder escolher o seu gênero, não. É para criar a divisão artificial entre as pessoas. E nessa armadilha a gente não pode cair. O ser humano tem direito a ter o seu livre-arbítrio. Isso foi dado por Deus, o livre-arbítrio, para acertar, para errar, para pecar ou não, para se consertar os próprios pecados, se livrar deles, se aprimorar. Então, essa questão conceitual é fundamental. Outro ponto que essa questão também chama atenção e que a gente tem que tratar é uma palavra básica, chamada respeito. Quando você respeita o próximo, você consegue ter tolerância, você consegue aceitar aquilo que o outro é ou quer ser, sem gerar um confronto artificial ou lesivo ao relacionamento com a outra pessoa. Porque o sistema woke ele quer criar essa divisão para você ter sempre uma sociedade
repartida, uma sociedade que nunca consiga fazer uma união em torno de questões fundamentais, porque você divide em torno do periférico, que é essa questão do comportamento sexual. Então, a gente não pode cair nessa armadilha. Essa questão ela ganha uma força porque mexe exatamente com o dogma, com a questão religiosa, que Constantino abordou bem. O que é um pecado? Para alguns religiosos pode ser um pecado ser gay. Nesse caso aí da igreja anglicana, a coisa foi feita abertamente, sem lacração. Então, quando você proclama a verdade sem fazer subterfúgios, sem criar mentiras, na base da aceitação, o que vai valer para esse sacerdote não é se ele é gay, se ele deixa de ser gay, é se ele é uma pessoa, primeiro, vocacionada para a vida focada em Deus, e se ele é uma pessoa que respeita de verdade o ser humano, se é alguém com caráter de verdade, se é alguém que tem equilíbrio psicológico para dar, para ser o orientador das demais pessoas, que é o que se espera do sacerdote, daquele que é o pastor, né? Não importa de qual religião ele seja. Então, esse assunto gera uma polêmica, mas gera também esse debate positivo que a gente conseguiu travar aqui. O fundamental para o ser humano é a busca incessante da felicidade, que é a mesma busca pela liberdade, e que, por isso, passa o respeito, a tolerância e, sobretudo, a sabedoria, que é o uso correto do conhecimento. Se você tem conhecimento, mas você age como uma besta quadrada, não adianta nada a acumulação intelectual que você tem. Então, as análises sobre essa questão não podem repetir a armadilha que a onda woke quer que a gente crie. A onda woke quer que você, que se acha conservador ou de direita, parta para porrada, já critique, já agride, já sai agredindo o outro. Porque aí é perfeito. O outro que está provocando se sente vítima. E aí o joguinho woke fica fechadinho. Não vamos cair na armadilha woke nunca. Bom, e chegando também para essa boa conversa, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, também nosso convidado a partir de agora, segue até o final do programa conosco. Luiz Felipe, é uma honra tê-lo aqui, num assunto bastante polêmico. A nossa primeira pauta de hoje segue sobre um sacerdote da igreja anglicana que toma o seu posto agora numa igreja em Caxias do Sul, que é o primeiro sacerdote abertamente gay do Brasil. E na primeira pergunta que fiz ao Constantino, Luiz Felipe, eu tratei com relação à questão do abertamente. E vou tentar ser mais claro nessa minha posição, porque nós fomos enganados durante muito tempo, né? Desde veículos de comunicação, que acabaram por nos manipular durante décadas, até com relação aos sacerdotes da igreja anglicana, da igreja católica, enfim, né, que se passavam, né, por padres que estavam longe de todos os pecados, mas nós soubemos de história, né, de pedofilia, né, padres que tiveram relacionamento com mulheres, enfim, como afetivos. A gente sabe de tudo isso, só que tudo isso era na surdina, ali atrás na sacristia, enfim. E hoje a gente tem esse termo abertamente gay do Brasil. Qual a relação que você vê com a polêmica criada sobre essa notícia? Ela se faz necessária, a gente precisa voltar na raiz dos costumes, no que a Bíblia prega. O que você entende que é importante a gente trazer nesse contexto? Luiz Felipe, seja bem-vindo. Muito obrigado também recebendo aqui. Muito boa noite a todos. Constantino, Jorge Serrão, Pitoli, muito feliz de estar aqui com vocês. Olha, essa questão sempre é divisiva, né? E eu acho que é exatamente aí onde a esquerda gosta de brincar. Porque a esquerda não é religiosa, ela é anti-religião. Então, por que ela está levantando essa bandeira? Por que ela cria seus incentivos sociais para que todos se sintam de uma certa identidade, se sintam na missão de ter que levantar essa bandeira identitária? Então é só para fazer mais isso que a gente está fazendo aqui, dividindo, né? Dividindo a sociedade, dividindo o cristianismo, criando antagonismo dos cristãos com suas fés. Existem a fé católica, tem diversas vertentes aí protestantes que têm suas nuances. Eu respeito todas elas, respeito absolutamente todas elas, e respeito todos que se julgam cristãos. Não posso julgar. Como cristão, eu não posso julgar ninguém, nem mesmo esse sacerdote.
pelo que ele é, o que ele pensa e tal. Vamos aceitá-lo, é só isso. Agora, do ponto de vista de religião, se por acaso uma religião prega é antagônica a um comportamento social, é da liberdade dessa religião ser contra esse comportamento. Por que tem que se fazer um caso político disso, né? Ou um caso social? Na verdade, o que a gente tem visto até da Igreja Católica, especificamente da Igreja Católica, mas certamente das outras igrejas, é muita, diria que, aparelhamento ideológico da base até o Vaticano, né? Para subverter o que era a religião católica. Então, quando você tem aí, não sei se a igreja anglicana, eu não sei se ela tem essa mesma direcionamento do que a igreja católica. Pode ser que sim, pode ser que não. Não conheço a religião anglicana. Na católica seria realmente um caso bem peculiar, né? Até passível aí de ser excomungado, né? Digamos assim, uma vez que vocês colocam como sendo comunista, ou que vocês colocam como sendo de um comportamento social que a Bíblia ou que os dogmas da Igreja Católica, especificamente, não julga sendo correto para aquela religião, então cabe àquela religião e aqueles que praticam aquela religião, se por acaso há essa entrega de poder à questão da Igreja, deles passarem julgamento. Agora, eu como cristão não passo julgamento em absolutamente ninguém. E eu não sei se a igreja anglicana tem essa vertente também contrária a esse comportamento. O que eu sei é que a esquerda vai aparelhar absolutamente todas essas religiões, porque ela é contra as religiões, e ela quer exatamente subvertê-las, tirando a força do cristianismo, seja onde ele cai, e já encontrei vários homossexuais que são cristãos, são ótimos, não posso, mais uma vez, julgar, mas na minha percepção, assim, ótimas pessoas, que querem fazer o bem, representam muito bem o que seria a fé cristã. Agora, se tem algum comportamento que não está condizente com uma leitura da igreja, ou com uma visão, aí realmente é uma contradição. E como disse muito bem aqui o Serrão, é uma opção, né? Porque então não opte por uma outra que tem aí uma vertente que seja tolerante ou que você se sente abrigado, né? Então, acho que é por aí. Agora, tentar mudar a religião, acho que é muito complicado, né? Eu acho que essa questão de fazer... Isso, a gente não pode dizer que a religião não tenha mudado, porque, na verdade, sim, a história da Igreja Católica, especificamente, tivemos aí vários papas que eram pais, tinham famílias papais, praticamente, no passado, que eram nomeados, 5 famílias italianas que nomeavam aí diversos papas. Alguns desses papas tiveram filhos no passado, mais recentemente, nos últimos 200, 300 anos, tem diminuído esse tipo de escândalo. Agora, toda instituição humana tem falha, essa que é a verdade. Então, quem somos nós para passar o julgamento? Eu vejo por aí, eu vejo pelo lado cristão de não querer dividir, e se por acaso o sacerdote está fazendo polêmica da sua identidade, usando a sua identidade para fazer algum tipo de polêmica ou chamar atenção para si próprio, ou para a sua fé, ou para a sua identidade, olha, vergonhoso, é vergonhoso se fazendo isso. Se por acaso a igreja anglicana é contrária, se por acaso ela é tolerante, ok, não vejo problema ali. Agora, se por acaso ela é intolerante, ele quer fazer um caso disso, um caso social disso, isso é uma vergonha. Isso, do ponto de vista social político, não se faz, né? Você teria que exercer outras opções aí nesse sentido. Então, eu não sei se eu deixei muito claro aqui a minha visão, mas eu acho que essa questão sempre é divisiva. Não são os cristãos que tentam dividir a fé cristã, apesar que isso tenha acontecido muito no passado. Houve guerras incríveis durante muito tempo com relação a isso. Não cabe a gente ressuscitar essas divisões, e certamente não cabe separar a população das religiões que reconectam com aquilo que criou a nossa civilização. Eu acho que é esse que é o intuito aqui. Esse sacerdote aí, não sei quais as intenções deles. Agora, mais uma vez, se ele está fazendo isso para fazer proselitismo social político, é uma vergonha.
Muito bem, você acompanhando o Braddock Show, vamos até as 21h30, se puder deixar o seu like, fundamental o seu joinha, fundamental a sua participação, também a sua inscrição no canal Braddock Show. Seguimos com a próxima pauta, falando sobre Correios, mais uma vez, no centro da crítica, os Correios, que aumentam patrocínios e financiam eventos até em Bogotá. Só para você ter uma ideia, os Correios registraram uma alta nos patrocínios oferecidos em eventos, incluindo um realizado na capital colombiana, em Bogotá. A decisão gerou questionamentos sobre os critérios de investimento da empresa pública em meio a cortes orçamentários em outras áreas. Inclusive tem um gráfico que a gente mostra, né, esse aumento do investimento feito pelos Correios. É inacreditável que a gente acompanha na tela agora, diante do momento em que vive a empresa. A empresa que viveu um momento superavitário ainda na gestão de Jair Bolsonaro e atravessa um momento terrível e pode chegar, inclusive, à sua insolvência, muitos já dizem isso, no ano de 2025. Cortes com relação ao pagamento do 13º salário de funcionários, problemas gravíssimos relacionados ao Postari. Rodrigo Constantino, você que tem uma habilidade para lidar com os números, deve estar olhando o gráfico e não entendendo nada. Será que é a mesma empresa que a gente está falando, Constant? Aquela que está passando por dificuldades financeiras, aumentando o investimento em cotas publicitárias, apoiando e patrocinando eventos, Constant? Pois é, Pitoli, a gente saiu de uma pauta tão difícil, que foi a primeira, para uma muito pouco controversa, né? Isso aí é muito fácil de analisar, né? O ladrão queria voltar à cena do crime, como disse o próprio vice dele, e ele voltou. E os Correios, vamos lembrar, foi o instrumento usado, a empresa estatal, para o mensalão, o primeiro grande escândalo de corrupção que estourou ainda em 2005, no governo do PT. Né? Então, nada novo sob o sol. A estatal voltou a ser instrumento da patota, da quadrilha, né? E isso significa, inclusive, irrigar os cofres de militantes disfarçados de jornalistas, militantes engajados disfarçados de artistas, e por aí vai. Você vai financiando esse tipo de coisa. Os Correios não deveriam mais ser uma empresa estatal, não faz sentido o Estado ter esse monopólio para distribuição de cartas, né, na era do e-mail e das redes sociais. Tem que abrir para concorrência, tem que vender esse troço. Né? O governo Bolsonaro, que saneou a empresa, que teve uma gestão profissional competente, que era um primeiro passo importante nessa direção, estava já pensando em privatizá-la. Eu sou autor de um livro chamado Privatize Já. É óbvio que Correios, Petrobras, tudo isso tem que ser vendido. Não faz sentido um Estado empreendedor, empresário. As decisões são políticas, na melhor das hipóteses, politiqueiras e corruptas, na mais provável delas, em vez de econômicas. Então, veja que as pessoas falam assim, mas vai beneficiar o lucro dos empresários em curto prazo. Isso é balela, eu explico tudo isso no livro. Mas veja o caso do Postales, que é o fundo de pensão dos funcionários de baixa renda, entregador, carteiro. Né? Esse pessoal teve a sua pequena aposentadoria usurpada por conta de gestões fraudulentas, corruptas, politizadas nos fundos de pensão também das estatais. Nós estamos falando, Pitoli, já que você falou de número aí, que eu gosto, nós estamos falando de um rombo das empresas estatais nessa volta do ladrão à cena do crime, que já é o maior em 15 anos. 15 anos. Então, de novo, né? Quem é que fica surpreso com isso? Só quem é muito alienado. Mas eu tinha vontade de perguntar para esses economistas de mercado, para o Armínio Fraga, para o João Amoedo, para Helena Landau. Helena Landau era conhecida como a musa das privatizações. Ela fez o L. Ela virou as costas para Paulo Guedes. Ela escolheu o Fernando Haddad e companhia. E aí, estão satisfeitos com o resultado? Serrão, e uma empresa que anunciou recentemente um concurso para a contratação de mais de 3 mil novos funcionários, salvo engano, o que é um outro absurdo, né? Uma conta que não se fecha, Serrão, e de um buraco que deve ficar tão fundo que pode inviabilizar os Correios, Serrão.
Com certeza absoluta. É sempre essa jogada. Qual é o ponto do PT? O PT arromba as empresas estatais, gera déficit nelas, para quê? Para distribuir recursos para os seus empreendimentos, para os seus amiguinhos, para a sua companheirada, e gera emprego para quem? Para a turma deles, para quem passar no concurso no filtro deles. Então, esse é o esquema do PT que a gente tem que entender. Os números das estatais nesse fim de ano foram assustadores. Só os Correios, 2,16 bi de rombo. Mas o rombo tem outras estatais também no meio da rombeira. Vejam só os números. A empresa gerencial de projetos navais, a Engeprom, 2,49 bi de rombo. O SERPRO, Serviço Nacional de Processamento de Dados, 590 milhões de rombo. A Infraero, 541 de rombo. E o número das empresas estatais. O déficit, resultado nominal do setor público consolidado. Olha o tamanho do rombão, 99,1 bilhões até novembro. Certamente passará de 100 esse ano. E no acumulado, esse déficit já passou de 1,111 bilhões. Brincadeira não, é dureza. E um detalhe importante, esses números não estão abrangendo todas as empresas, não. Ficam de fora do rombo estatais lucrativas, que entram aí Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, elas dão ali, se elas entrarem, pode dar aí uma maquiadinha no número. Mas o fato concreto é que muitas dessas empresas estatais que agora estão dando prejuízo e deram lucro na gestão Bolsonaro, essas empresas agora, coincidentemente, são as principais patrocinadoras, inclusive da chamada Lei de Incentivo à Cultura. São elas que estão dando incentivo fiscal, patrocinando projetos que dão direito à isenção do imposto que a Lei Rouanet permite. Então, esse é o joguinho do PT, essa é a maneira como essa turma opera. O Constantino tem inteira razão. O Brasil tinha que estar no caminho da desestatização. A gente tinha que ter menos Estado. O Brasil tinha que partir para um grande movimento de desregulamentação. Aqui é muita lei em vigor, é regramento excessivo, o que só beneficia juristocracia, corrupção e a malandragem dessa turma dos campeões nacionais e dos nem tão campeões assim, que vivem em torno da mamação de teta da máquina estatal. Luiz Felipe de Orleans e Bragança é um mega crítico dessa história, vai deitar e rolar quando falar agora. Exatamente, Luiz Felipe, nesse sentido, na condição de parlamentar, como fiscalizar e como, por exemplo, estabelecer uma comparação entre os números da gestão do presidente Bolsonaro e a gestão Lula agora e poder cobrar esses que aí estão desse rombo criado numa gestão, como disse o Constantino, daqueles que voltaram à cena do crime, Luiz Felipe? Bem, se for para reduzir em uma palavra, em uma sentença, a administração Bolsonaro não interferiu na administração dos Correios, fez aquilo que são as boas práticas administrativas, né? Agora, o que a gente vê dentro dos governos de esquerda, vamos aqui, não é só o Lula, teve Dilma também, que usou os Correios como cabo eleitoral, também teve um problema com a previdência dos funcionários do Correio naquela época. Os Correios eram usados como distribuição de propaganda eleitoral muito antecipada, de uma maneira descarada, e os próprios funcionários do Correio eram usados também, usavam o seu tempo de trabalho para distribuir não somente cartas, mas também material de propaganda. Então, essas estatais todas, não é só o Correio, as estatais todas, elas têm uma função. Elas são menos monitoradas pelo Tribunal de Contas da União, porque tem um caixa mais livre, um caixa que deveria ser um caixa operacional da empresa. Mas o que acontece quando você tem o Estado dono dessa empresa, ou com uma influência desproporcional, assimétrica, dentro dos conselhos, nomeação de diretores e tudo mais? O que acontece? O uso desse caixa passa a ser um uso político. Então, as empresas estatais, elas são usadas pela esquerda como uso político, como manutenção da esquerda no poder. Além disso,
como desvio de função absoluta, ou seja, corrupção mesmo, enriquecimento ilícito de vários partícipes. Então, as estatais têm sido usadas sistematicamente, e mais uma vez o governo Lula está provando isso. Está provando que as estatais são usadas para o grande arranjo político da esquerda. E a questão dos funcionários, a questão do serviço público, isso aí é secundário, terciário, aliás, nem é discutido. As empresas estatais são completamente esgarçadas quando está na mão da esquerda. É por isso que, como o Constantino falou, para que ter as empresas estatais? Para quê? Aí já levantei esse caso com vários funcionários do Correio que estavam presentes em comissão. E a minha argumentação era o seguinte: se por acaso desregulamentar, como o Jorge Serrão está propondo aqui, que eu concordo absolutamente, se desregulamentar o setor, permitir uma competição livre e absoluta em todos os serviços de correio e depois privatizar, com a entrada de novas empresas que venham prestar esse serviço de correios em todo o Brasil, isso vai melhorar a situação dos funcionários dos Correios ou vai piorar? Essa aqui é a grande questão. E é óbvio que eles falam, puxa, vai melhorar, é verdade, porque vai ter mais oferta, mais oportunidades fazendo aquele mesmo serviço. Então, do ponto de vista de empregatício, de todos aqueles que provêm serviço dentro dos Correios, é muito melhor privatizar e desregulamentar e ter várias empresas competindo, fazendo a distribuição de cartas da maneira que lhe convier. Agora, esse é o ponto de vista da questão do trabalho, né? Do trabalho daqueles que trabalham nos Correios. E o serviço para o consumidor final? É melhor ou tem mais opções? Ou é melhor ter uma opção só no seu leque de possibilidade de poder enviar uma carta ou uma remessa? É melhor você ter mais opções. Então, para o consumidor final, também é melhor. Então, você fica pensando, poxa, então para quem que é bom você ter um monopólio estatal controlado por um governo que assume toda essa máquina? Só para o governo. E só para o governo que interfere como um governo de esquerda, que a gente tem visto. Mas, e, mais uma vez, diga. Não, Luiz, a minha pergunta é, não tem como a gente fazer essa turma pagar com o CPF, por exemplo, quando um prefeito tem problemas numa licitação, num contrato, secretário municipal, esses aí pagam com o CPF, eles saem da prefeitura e acabam por anos a fio respondendo a processos, honrando compromissos, enfim, assumidos enquanto eram secretários municipais ou até prefeitos municipais. Existe a possibilidade de colocar na conta desses casos? Porque não é possível que a gente está vivendo, né, a gente enxergar superávit num governo, um rombo no outro e, poxa, que pena, o Correio está vivendo uma situação que não é melhor. Será que não tem como pagar nem com o CPF? Só um adendo para o Luiz. Aqui no Brasil, Luiz, a gente não pune crime societário, né? Que seria o caso do que o Pittoli está pedindo para se resolver. Os conselheiros dessas empresas que tinham que arcar com essas ações, né? Exatamente. Agora, imagine então, Pittoli, isso já acontece. Então, muitos conselhos administrativos de várias empresas privadas respondem, ao menos na questão da justiça trabalhista, justiça tributária, acabam sendo agentes fiduciários, ou seja, eles estão ali dando o aval para o administrador, e se por acaso o administrador cometeu erros graves que comprometa a continuação da empresa, o conselho administrativo está ali, está com deles na reta, vamos colocar aqui de uma maneira bem direta. Então isso deve acontecer também com as empresas estatais, sobretudo quando ela é mista, quando ela tem capital aberto e tem participação de algum percentual de investidores privados, mesmo que minoritários. Mas o ponto é o seguinte: nas estatais, a tendência de fazer este tipo de aparelhamento e sair completamente ileso é porque nas estatais tem uma questão que chama-se moral hazard, é quase que um prejuízo moral, ou seja, você faz parte do Estado, você nomeou o diretor, você nomeou o conselho administrativo, e agora eles cometeram erro, omitiram, ou por omissão, ou por corrupção, ou por ação, claro, e você quer proteger aquele esquema que você mesmo criou. Então você veja que o Estado, eu vou aqui envolver o judiciário, tá? Vou deixar isso bem claro, porque certamente quando você tem
roubos pequenos, pequena corrupção, certamente os esquemas não envolvem tantas pessoas assim. Agora, quando se fala de bilhões, quantas dezenas de milhões de reais sobrou na mão aí de vários procuradores, vários do Ministério Público, vários da Justiça. Então, é isso que a gente precisa ver. E é exatamente esse o problema do Brasil. Quando a corrupção é de tal tamanho que o próprio sistema está envolvido. É porque ela é grande o bastante para poder fazer um pagamento geral e um drible geral de tudo que seria o certo. É isso que é o grande problema. Os números são inacreditáveis. Você veja as estatais que existem nos outros estados modernos, outros países que comandam algum tipo de estatal, não se tem tanta liberdade com tanto dinheiro assim. Na mão de nomeados, o escrutínio é muito maior, os freios são muito mais bem desenhados, e a justiça é muito mais isenta, e são incentivados exatamente para buscar esse tipo de escândalo, para tirar os maus gestores do caminho. Então aqui a gente não tem nenhum incentivo para isso, nossas leis são para abrigar os corruptos. É isso, a grande mudança legislativa que a gente precisa envolve essa questão de estatais, agências reguladoras, todo o poder nominativo do executivo. Isso tudo tem que ser revisto. Se a gente continuar assim, achando que só botando gente boa lá, é o que pode acontecer como aconteceu com o presidente Jair Bolsonaro. Durante a sua presidência, estava tudo ok. Agora, é só sair a presidência dele, pronto, volta tudo, porque o esquema está montado juridicamente. Alconso, ainda falando de números e insistindo nesse assunto, para a gente finalizar a questão Correios aqui, o que me assusta é o seguinte: então a gente tem uma empresa que está aí, está todo mundo sabendo qual é a situação, é um rombo que pode levar à insolvência dos Correios, mas a gente tem anúncio de contratação, concurso, investimento em patrocínio, eventos fora do Brasil, inclusive. Eu não vi, pelo menos até aqui, consta, tratando-se, os números estão escancarados, mas nenhum plano de correção de rota. O que a gente tem é uma montanha na frente, né? Mas por quê, né, Pittoli? Sem dúvida, respondendo de forma direta, sim, é isso que nós temos na frente. Mas por quê? E aqui a minha grande divergência de alguns pseudo-liberais ou alguns tucanos de mercado, eles tratam do PT como se o PT quisesse acertar, por exemplo, quisesse evitar esse cenário para os Correios e não estivesse conseguindo. Então a visão tucana do petismo é: puxa, eles não aprenderam nada. E quando eu escuto isso, eu falo assim: puxa, os tucanos não aprenderam nada. O PT não está nem aí para o futuro dos Correios. O desemprego dos petistas foi a zero. Está todo mundo aí aparelhado, todo mundo aí conseguiu uma boquinha, um carguinho. Eles usam o caixa dessas estatais como vaca leiteira, como dinheirinho para eles avançarem com o seu projeto totalitário de poder. Isso é o petismo. Quem não entendeu a essência do troço vai estar fadado a recorrer no erro, a ficar sendo ingênuo, dizendo: puxa, olha só o que aconteceu, o Bolsonaro estava saneando as empresas e os petistas não estão conseguindo manter isso e já está tudo dando prejuízo de novo, são incompetentes. Não! É muita competência dentro do projeto deles, é esse o plano, gente. Acordem, acordem enquanto é tempo, se é que ainda há tempo. Muito bem, antes da próxima pauta, para você que mora em Santos, para você que mora na Baixada, para você que está ali São Vicente, Guarujá, Praia Grande, enfim, na Baixada, na grande Baixada Santista, eu quero te dar uma dica para a educação dos seus pequenos, a educação dos seus filhos. Quero trazer uma dica que é valiosa, afinal de contas, o melhor investimento que se faz é na educação do seu filho, e é uma dica que vem da cidade de Santos, é uma escola bilíngue que passa longe de doutrinação, sem doutrinação ideológica. Você pode matricular o seu filho agora na St. Mary's Brasil. Aliás, para você que está em Santos, vale a pena anotar o WhatsApp. Já pode também seguir nas redes sociais para conhecer uma educação bilíngue, repito, sem doutrinação ideológica. Para você acessar, né, nas redes sociais, o perfil é @ST de Saint, né? ST Marys, esse Marys é com Y, .Brasil. Vou repetir: @stmarys.brasil. Para chamar a turma lá do colégio no WhatsApp, 13 é o código de área, estão em Santos, 21389112. WhatsApp da St. Mary's Brasil, 13 é o código de área, 21389112. Tem um vídeo, inclusive, que traz um pouco do que essa super escola preparou para a educação do seu filho. Ensino bilíngue tem nome, conhecimento também. St. Mary's, do maternal ao ensino médio
St. Mary's School. Já anotou aí perfil? @stmarys.brasil, ou para chamar no WhatsApp para você fazer a sua matrícula, a matrícula do seu filho agora mesmo. Já pode chamar, começar a conversar com a turma. Amanhã 31, aí dia 1º, começou o ano, já chama a turma ali no 13 21 38 91 12. O importante é já salvar aí, né, o contato para não deixar para depois. Então, WhatsApp 13 21 38 91 12, ou no perfil @st St. Mary's, né? .Brasil. A turma está esperando por você ali para cuidar, sim, da educação dos seus pequenos. Bom, a próxima pauta trata de um assunto também polêmico, porque o governo suspende vistos para funcionários da BYD, a montadora, né, a chinesa, na Bahia. Só para você ter uma ideia, o governo suspendeu novos vistos para funcionários chineses da BYD após denúncias de condições precárias de trabalho em montadoras na Bahia. Lembrando que estão na planta da antiga Ford em Camaçari. A decisão foi tomada em meio a audiências com órgãos públicos e empresas envolvidas. Serrão, essa eu começo contigo. O pessoal está achando que já virou China aqui de vez? Já estão aplicando métodos utilizados por lá aqui, Serrão? Pois é, esses caras estão de brincanagem. Ô Pitoli, só para fechar o tema anterior, que é fundamental a gente lembrar um detalhe. Quando a gente fala de rombo Vai da lá. conta pública, quem cobre o rombo é o tal do Tesouro Nacional. Tá, e quem sustenta o Tesouro Nacional? Nós, os manés, pagadores de imposto. Então a gente tem que lembrar isso sempre. O troço fecha bonitinho, a contabilidade é linda, ela fecha bonitinha, mas a gente entra pelo cano no final das contas. Esse caso da China, esse caso é muito interessante também. A grande empresa chinesa vem para cá para fazer grandes empreendimentos, mas ela joga com uma esperteza. Ela traz a mão de obra chinesa para tocar a montagem do seu empreendimento. E ela utiliza a regra chinesa. Lá não tem consolidação das leis do trabalho. Então eles acham que, como estão aqui, eles podem fazer o que quiserem. Só que aí teve denúncia, só que aí o bicho pegou. A empresa foi obrigada a dizer que a empresa chinesa que ela terceirizou é que é a culpada pela história, né? Mas se ninguém tivesse denunciado, se não tivesse aí uma ação do Ministério Público do Trabalho, a partir de denúncia concreta, nada teria acontecido. E eles teriam feito o modelito deles, que é utilizado em grande parte do capimunismo chinês. Porque lá você tem aquelas cidades lindas, maravilhosas, você olha lá, Guangdong. Eu fico imaginando, quem foi o operário que fez Guangdong? Esse cara foi aquele cara bem remunerado, bem tranquilo, bem bacana. Ele é o chinesinho que está desfrutando daquele progresso maravilhoso? Com certeza não é. Então esse é o ponto obscuro do modelo chinês, que é muito baseado em propaganda. Propaganda de um modelo sob controle estatal, sob domínio do Partido Comunista, mas que pratica um capitalismo de Estado evidente. Por isso que a gente brinca, chama até de capimunismo, que é uma mistura de capitalismo com o comunismo, dando a diretriz do comando da operação. Mas, no fim das contas, eles têm alguma eficiência capitalista para concorrer, só que as práticas por trás que justificam o crescimento deles não são tão capitalistas assim, não são tão benéficas do seu trabalhador e do seu próprio cidadão chinês. Então esse caso aí dessa montadora que está na Bahia, na região de Camaçari, chama a atenção para o perigo. Nós vamos deixar o Brasil virar um país dominado por um outro país capimunista? A gente vai privatizar para que o chinês, o capital capimunista, compre as nossas empresas? A gente tem que tomar cuidado com isso também, porque se deixar, eles querem privatizar tudo, pegar tudo para eles. Aí a gente troca o controle estatal brasileiro pelo controle do modelo capimunista do chinês. Assim fica esquisito, hein? Abre o olho, tropa Tupiniquim. Constar, essa fábrica de Camaçari, da antiga Ford de Camaçari, ali a gente sabe que um dos grandes problemas, né, um dos problemas que acabou motivando a saída da Ford do Brasil, era uma relação com os sindicatos que atuavam na defesa, né, dos funcionários que ali trabalhavam. E a gente sabe que a relação não era boa, do ponto de vista, inclusive, da remuneração, né, a remuneração
Estou dizendo assim, o sindicato exigia questões da Ford, que a Ford chegou a um ponto que falou assim, meu, aqui não dá para a gente continuar. Um dos motivos que levou a Ford embora daqui. Entendo eu que para aquela região é uma mão de obra bastante qualificada e que muito provavelmente muitos daqueles que deixaram a Ford no Brasil estão atendendo a BYD nessa chegada da chinesa por ali. Encontrou então essa resistência, os chineses que aqui desembarcaram, um sindicato organizado, forte e pronto para enfrentar essa? Você acha que pode ter sido esse o caminho dessa denúncia e por isso já a suspensão desses vistos, Consta? É uma boa tese, sem dúvida. Os sindicatos no Brasil são muito fortes, né? Chamamos de conquistas trabalhistas, às vezes, de forma equivocada, na minha opinião. Muitas conquistas apenas no papel, porque você vai ver o resultado na prática, temos muito desemprego e muita informalidade, mas é óbvio que a alternativa não digamos assim, voltar ao capitalismo selvagem da Revolução Industrial. E há muita ignorância histórica aqui, né? Crianças e mulheres trabalhavam 18 horas em condições absurdas. Sim, mas você não pode olhar com o benefício do retrospecto. Aí é muito fácil, você tem que comparar com a alternativa na época. E na época, quem não estava enfrentando a Revolução Industrial, como por exemplo a Polônia, em vez da Inglaterra, estava em situação ainda pior. As crianças e as mulheres estavam morrendo de inanição. Então é que nem quando fala assim, a Nike abriu um sweat spot lá na Indonésia, no Vietnã, tem lá trabalhos de condições desumanas. A alternativa, muitas vezes, para essas pessoas que trabalham em condições que nós, do conforto do Ocidente, consideramos desumanas, é não trabalhar at all e morrer de fome. Então, é um assunto um pouquinho mais delicado, que a gente tem que evitar alguma hipocrisia. Dito isso, eu considero que foi um equívoco, talvez, do Ocidente ter abraçado a China na OMC de forma muito prematura. A China, mergulhando no mundo da globalização, tirou centenas de milhões de pessoas da miséria, na China e no mundo, porque começou a exportar muitos produtos mais baratos, insumos para muitos negócios de forma muito mais acessível. Então todo mundo quer ir aqui nos Estados Unidos na Walmart ou na Amazon e comprar um Made in China baratinho. O BYD é apenas isso no âmbito de carros elétricos, né? E vem até gente legal, às vezes, fazer campanha para esses carros. Eu sou time Tesla. Eu ideologizo um pouquinho esse assunto. O Donald Trump está querendo enfrentar essa concorrência desleal que vem da China pela mão de obra, né, mais barata e em condições muitas vezes desumanas dentro do mercado de trabalho ocidental. Só que tem que ser sincero nessa hora e dizer que isso vai representar um custo para o consumidor no Ocidente, porque os produtos chineses são mais baratos. O próprio BYD é mais barato que a Tesla. Então, por quê? Em parte por isso, né? Então, é uma discussão mais delicada, envolve geopolítica, porque a China é uma ameaça ao Ocidente, e envolve fatores econômicos. Eu recomendo o livro do Rafael Fontana, nosso amigo aqui, né, que é Chernobyl, que morou na China e mostra a realidade desse troço lá, né, que tudo é fake, tudo é agressivo, tudo até charlatanismo no capitalismo chinês, que é um regime comunista há 72 anos na política ainda, né? E a China tem sido muito agressiva nesse sentido. E talvez, Pitoli, tenha sido esse o problema. Eles confundiram, eles acharam que o Brasil já era província chinesa. Calma, Xi Jinping, estamos quase lá. O Lula está rifando o país e está entregando, mas ainda não. Ainda temos as aparências, ainda temos os sindicatos, ainda temos algumas leis, né? Então, é preciso tomar cuidado com o andar da carruagem, porque talvez os chineses tenham falado assim, isso aqui já virou nosso, essa bagunça aqui, essa jossa já é chinesa, né? E o Lula já vendeu o Brasil para a China e esbarrou ali em alguns detalhes, digamos assim, que o PCC pode muito, mas não pode tudo. Os dois PCCs. Né? Aquele que tem diálogos cabulosos com o PT no Brasil e aquele que tem diálogos cabulosos com a diplomacia petista lá da China. Luiz Felipe, a decisão do governo foi acertada de suspender os novos vistos para funcionários chineses da BYD? Olha, eu acho que até nesse caso foi acertado, mas eu preciso qualificar esse resumo que eu estou dando aqui, né? De foto favorável aqui para a gente avaliar essa situação. Porque, de fato, esse tema toca em diversas vertentes. Não é só a vertente econômica, tem a vertente humana,
e tem a vertente geopolítica. Então, tem três facetas aí na mesma situação. Na questão econômica, todos somos favoráveis que as empresas venham para o Brasil, se estabeleçam aqui e que venham a empregar e criar oportunidades para os brasileiros. Claro que respeitando as leis brasileiras. E eu vou dizer isso com algum pesar, porque as leis brasileiras, trabalhistas especificamente, são uma das piores do mundo, né? Tivemos aí casos gravíssimos do passado que afugentou várias grandes empresas. Isso para não falar nos pequenos e médios negócios. À medida que o pequeno e médio empreendedor, que é o que gera essas oportunidades, ele se depara com a realidade das leis trabalhistas, ele para de empreender. E muitos dos empreendedores do Brasil desconhecem a profundidade do que é a justiça trabalhista, do que é a lei trabalhista no Brasil e como é que ela, de fato, cria uma desvantagem para o Brasil. É muito difícil de uma empresa vir se estabelecer aqui conhecendo bem o risco que é as leis trabalhistas brasileiras. Então, a empresa que veio se estabelecer, ela já veio com várias exceções. Aí está o outro erro, né? Nós temos uma carga regulamentar absurda, de um lado, e do outro lado, temos um lobby completamente desproporcional, corruptível, para se desvencilhar de muitas dessas cargas tributárias e cargas regulamentares, para poder criar as exceções. E é nessas exceções que a maioria dessas grandes indústrias, grandes empresas de comércio, serviço e tal, se estabelecem. O pequeno e o médio, que queira... Eu já tentei fazer moto no Brasil, já tentei ser industrial no Brasil, como pequeno empresário. E, meus caros, é impossível de um pequeno empresário montar uma moto com material brasileiro e montar ela e tentar vender a mercado num preço competitivo. Não é por causa dos chineses, é por causa das regras nacionais, que são impeditivas do empreendedor brasileiro. Então a gente tem que entender isso. E o que acontece com essas grandes empresas? Eles entram no Brasil com exceções a essas regras. É isso que é o problema. E não foi e mesmo é isso que aconteceu com essa BYD. Né? Tem uma série de subsídios, não só locais, mas também federais. E isso é ruim. Então isso é ruim. Então, além disso, então esse é a situação econômica, né? Eu boto isso nesse balanço econômico. É bom ter empresa, agora, dentro de um conjunto de exceções e corrupção e uma série de lobbies, talvez não seja tão bom assim. Precisamos reconsiderar isso. A outra coisa, questão social. É importante que a gente tenha padrões. É importante que a gente se estabeleça como um país desenvolvido. Agora, não são as regras que estabelecem o país como sendo desenvolvido. A gente já tem regra para tudo. E ainda continuamos aqui no não desenvolvimento, né? No não sendo o primeiro mundo, como a gente sempre gostaria de ser. Então, aonde que está o primeiro mundo? Quando é que ele acontece? Ele acontece quando tem a livre iniciativa dominando, literalmente. A livre iniciativa se autorregulamentando. Não é através do legislador que o Brasil vai ficar um país de primeiro mundo. Não é porque a gente tem as melhores regras, as regras que são mais sofisticadas, que o avanço do Estado e da legislação. Isso não quer dizer nada. Isso é só um impedimento para que a sociedade livremente chegue lá. E é muito provável que ela chegue lá muito mais rápido do que se tivesse a regra para estimular. Então a gente tem que fazer esse apanhado também da questão legislativa, que tem esse aspecto humano, porque muitos desses ganchos de argumentativos, porquê das leis trabalhistas, e porque fundamentam-se no tipo de trabalho. Como muito bem colocou aqui o Constantino, a questão de trabalho escravo, ou a questão de trabalho de crianças, totalmente de acordo, temos que ter regulamentação aí para absolutamente qualquer situação que possa envolver essas duas ocasiões. E também posso até acrescentar que sejam nocivos à saúde e à segurança pública. Podemos até colocar mais regras nesse sentido. Agora, as leis trabalhistas vão muito além do que isso. Eles vão muito além do que seria um mínimo razoável. E é exatamente aí onde a gente destoa do mundo. Então, a gente não é competitivo com relação a isso. A gente precisa fazer uma reorganização dessas leis trabalhistas para que a gente se torne um país competitivo em não onerando o pequeno e médio empreendedor. E aqui agora a questão política. De fato, a gente tem que entender qual é o jogo da China. A gente tem que entender e definir melhor, porque eu vejo muita discussão cruzada e a gente não teve um consenso ainda num debate público maduro com relação a isso.
porque muitos falam que a China é um capitalismo extremo e tal, combinado com um modelo stalinista, fascista, de regime totalitário, etc, etc. Olha, a verdade é que simplesmente, se fosse colocar, na minha visão mais acadêmica do que é a China é um modelo fascista hoje. Ela pode ter tido seu momento de liberdade econômica temporário, de 1978 até 2012. Com o Xi Jinping, ele virou o modelo fascista. E o que é o modelo fascista? Centralização total do poder político e comando da economia. Então, a economia da China não é tão livre assim. Agora ela passa a ser parte de um comando central, parte de um planejamento central, que era exatamente o que causou a ruína da China, e da Rússia também, diga-se por sinal, é o que causou a ruína deles durante Mao Tse-tung. E quando houve a abertura, 1976 até 78, com Deng Xiaoping finalmente assumindo, ele veio com essa missão de descentralizar, não ter planejamento, simplesmente não planejar a economia. Ele botou diversas zonas econômicas, criou essas zonas econômicas e falou assim, laissez-faire, façam, compitam entre si. Então, Xangai competia com Shenzhen, que competia com Beijing, que competia com outras regiões da China. E foi assim que a China começou a sair da grande caos que ia ser gerado mais uma vez, a grande falência econômica que eles iam ter no meados dos anos 70. Privatizaram as fazendas e logo na sequência privatizaram as indústrias e depois abriram o mercado no final dos anos 80. Essa é a cadência. E desde então, eles vêm num ciclo de desestatização até 2012. Chegou em 2012 com Deng Xiaoping, ele começou a reestatizar tudo. E começou a replanejar tudo, absorvendo essas falências de mercado. O que eu estou falando aqui? Quando tinha construção civil, que construiu a mais do que tinha demanda, então o Estado assumia parcelas da construção civil, ia lá ajudar e assumia comando disso. Então aí os seguros e os resseguros desses imóveis, ele começou a estatizar isso também. Aí depois os bancos começaram a entrar em falência, começou a estatizar isso também. Então agora ele está num processo de centralização e estatização que vem desde 2012, que é o modelo fascista. Tem uma parte da economia que parece ser livre, que parece ser, puxa, olha que bacana, eu posso abrir uma empresa e posso fazer um empreendimento. Parece ser. E tem outra parte que está em franca estatização. E lembrando, o plano quinquenal de 50 anos é para agora. 2028 acaba. 2028 acaba essa propriedade privada que foi concedida à população em 1978. Então, lá, propriedade privada e propriedade intelectual é uma concessão do Estado, não é uma liberdade absoluta do indivíduo. Então, não podemos confundir isso, meus caros. A China é um modelo fascista. Tá? Modelo fascista como se fosse na Itália, é um modelo fascista como foi a Alemanha, é um modelo fascista mais socialista, menos socialista do que foi a Rússia stalinista. É assim que é a minha leitura acadêmica do que é a China. Então, entendendo que a maioria das empresas que estão vinculadas ao governo chinês vem se estabelecer no Brasil, na minha opinião, tem uma empresa estatal comandada de planejamento central e politicamente isso é um problema. Eu não vejo isso como sendo uma coisa tranquila, de você ter empresas que são comandadas por um outro Estado se estabelecendo no seu país e ainda mais em violação das suas regras, por pior que elas sejam. E até diria que várias outras empresas podem até praticar coisas similares, mas, de qualquer maneira, a gente tem que rever esse caso, sim. Então, resumindo, eu acho que essa medida do governo, para a gente reavaliar isso, se isso vai dar uma chance de a gente fazer essa reavaliação, eu acho que é uma boa medida. Muito bem. E para você que quer diversificar os seus investimentos, é hora de você conhecer o mercado de minerais e pedras preciosas como a Golden Brasil. A Golden Brasil é uma dica valiosa para você que, eu repito, quer diversificar os seus investimentos. É hora de conhecer esse mercado de minérios, mercado de pedras preciosas com a Golden Brasil. Você que tem seu capital na Bolsa de Valores, vendo ele oscilar constantemente, ou na poupança, que está rendendo menos que a inflação. Quero lhe apresentar a Golden Brasil. Desde 2019, atuamos no mercado de minérios e pedras preciosas.
proporcionando uma oportunidade única para milhares de clientes. Com a Golden Brasil, você pode lucrar de 20% a 50% ao ano, sempre com a segurança e lucros pré-fixados. E neste final de ano, a Golden tem um presente especial para você. Compre contratos de minérios e concorra a um carro 0 km. Não fique de fora. Fale agora com a Golden Brasil. Promoção válida até 31 de dezembro. Então dá tempo, é até amanhã, hein? Golden Brasil espera por você porque é uma opção para quem quer lucrar neste mercado. Então chame agora na central de atendimento, anote aí o WhatsApp 0800 606 6048. Esse é o WhatsApp da Golden Brasil, 0800 606 6048, ou se preferir tem um site também. O importante é essa promoção é válida somente até amanhã, 31 de dezembro. Acesse www.goldenbrasil.com.br. Mais um caminho para você, quem sabe, conhecer uma nova modalidade de investimento e lucrar no mercado novo para você, o mercado de minérios e pedras preciosas. Muito bem, reta final da nossa jornada por aqui, entramos num momento bastante especial, já pedindo para você deixar o seu like, seu joinha, muda tudo pra gente, sua inscrição aqui no canal do Braddock Show, porque é hora de uma boa conversa, né, com essa bancada maravilhosa e com a oportunidade que temos de ter aqui conosco o Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança, e vamos falando sobre as raízes culturais do nosso Brasil de hoje. Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança, descendente da família imperial brasileira, defende que a identidade cultural do Brasil está enraizada em valores de prosperidade, liberdade e paz. Luiz Felipe, um tema importante para a gente, no momento em que nós estamos aqui na reta final deste ano de 2024 e amanhã, na virada do ano para 2025, muitos vão falar em paz, prosperidade e algo que nós estamos perdendo ao longo dos últimos anos, que é talvez a palavra mais valiosa dentre todas estas, que é a nossa liberdade, Luiz Felipe. De fato, olha, o que aconteceu com esse governo foi uma tragédia para o Brasil. E eu espero que essa tragédia, a gente aprenda com ela. Como eu já tenho falado até em comissão especial, a maior tragédia é não aprender com as tragédias. E nós estamos vivendo uma tragédia política, estamos vivendo uma tragédia social de apoio a um governo que eu julgo criminoso, né, com toda a sorte de ineficiência, incompetência e corrupção aberta sendo praticado em todos os níveis do país, dos níveis institucionais do país. Isso é grave. E o que acontece com o tempo, isso acaba se normalizando por uma parcela mais acomodada da população. A população, em geral, não é ativista. A população, em geral, não é conectada com a política, com os políticos, com tudo que acontece em Brasília ou na sua comunidade. Então, isso que é o grande risco, é que você tenha uma parcela que seja acomodada e assuma isso como sendo o novo normal, e que o país é um país corrupto, e que o país é um país ineficiente, atrasado, e que ele como indivíduo, ele também é isso. Ele também é corruptível, ele é atrasado, ele não vai sair desse lodaçal que se encontra. Então, todo esse efeito de valor é que a gente precisa combater. E quem é que deve combater isso? Aqueles que têm consciência, aqueles que agem na política, seja como civil, seja como político eleito, como é o meu caso. Então, nós temos aqui um grande desafio. Nós nunca fomos um país que nasceu para perder. Nunca, em nenhum momento da nossa história, tinha aquela consciência, não, isso aqui é um país de corrupção, de perdedor, de prostituição e de tudo quanto é crime, para tudo dar errado. Não, muito pelo contrário. Muita coisa tem que dar certo para se estabelecer um país continental do nosso tamanho. Muita coisa precisou dar certo para a gente ainda ter um tecido social que fala a mesma língua, que se entende, que se considera um cidadão brasileiro. Isso é uma construção social que é a nossa vitória. Isso é vitória da própria sociedade, da consciência que brota naturalmente da sociedade. Não é Estado nenhum que cria. No entanto, foi necessário, sim, um Estado formador, positivo, que de fato queria expandir, queria mais território, queria proteger aquilo que conquistou. Certamente que sim.
E isso existiu no início do nosso país. Mas o que acontece nessa nova vertente, que nós vimos até no século XX, é de um outro modelo. É do modelo contra as nações. Não é só o Brasil que sofre desse problema. É uma ideia de que as nações são inimigas da sociedade. O Estado-nação, esse é um grande problema, não pode ser protegido. Temos que pensar em povos, em territórios que migram tranquilamente de um lado para outro, uma sociedade global. Então, essas ideias que brotaram no século XX nada mais eram do que ideias do século XIX, do marxismo do século XIX, que teve sua maturação prática no século XX. Mas, como o Serrão colocou aqui no início da sua fala, todas essas ideias, a velha esquerda, a nova esquerda, já faliram. E nós voltamos agora a nos reconectar com aquilo que sempre deu certo, que é a ideia do Estado-nação, a ideia de você ter uma pátria forte, de você ter uma sociedade forte e livre, combatendo e protegendo esse território e essa ideia de país. É isso que está em jogo, é a própria ideia da cidadania, a própria ideia do Estado, de que ele não serve para nada e de que ele é, de fato, um grupo corruptível que vai jogar a sociedade na berlinda. Isso é derivado de um problema somente. A sociedade está menos organizada e ela é a sociedade majoritária está menos organizada do que os criminosos minoritários. Lembrando, toda ação precisa de muita organização, muito foco, muita coesão. E você consegue isso em grupos menores. O Estado já é essa concentração. E o que aconteceu nesses últimos períodos com essa esquerda fascista, e que segue exatamente o modelo fascista? Eu vou até fazer referência aqui ao que aconteceu na Alemanha em 1933. O nazismo estava perdendo. O nazismo nunca foi majoritário nas eleições que precederam 1933. Tinham menos de 40%, 30%, 35%, e foram perdendo, chegaram a bater 31%, 32%, estavam caindo. Mas o que eles fizeram? Eles eram organizados e focados. E os outros partidos que representavam 70% do eleitorado, esses eram difusos, desorganizados, e não conseguiram se proteger e proteger o seu Estado contra essa tomada do poder que foi o nazismo em 1933. Uma vez que você toma o poder do Estado, o Estado já é uma concentração, já cria aquela baixa entropia, né, de controle. Então, essa força, ela consegue ser totalmente assimétrica numa sociedade que, ao longo dos anos 30, foi se acomodando àquela realidade daquele grupo minoritário. Então, a gente está vendo meio que um reflexo disso agora no modelo praticamente igual. Uma tomada sistemática do aparelhamento geral do Estado. Isso a gente já é a segunda vez que estamos vendo isso. Essa é a tragédia, estamos vendo isso pela segunda vez. Precisamos aprender isso para não ter nunca mais uma terceira, ou quase uma quarta no futuro. As gerações precisam entender isso. No Brasil, o mesmo modelo foi aplicado de 2002 e agora, de novo, está sendo aplicado a partir de 2023. É isso que a gente tem que combater. É um modelo centralizador, controlador. E isso é contra a sociedade brasileira. Isso também vai destruir o Estado brasileiro. Não vai sobrar nada. O que pode acontecer é uma situação que a China viveu e que a China sabe lidar muito bem, que é se tornar um Estado fracassado. É aquele Estado que se deteriora, que se fragmenta em facções, como é a Síria hoje, como é a Líbia, como é a Venezuela, como foi a Colômbia até pouco tempo atrás, na mão dos narcotraficantes, talvez está voltando agora de novo, como está sendo o México, um Estado fracassado praticamente, um fantoche do narcotráfico e de várias facções. É isso que a gente não pode deixar o Brasil cair nisso, temos que aprender. O Brasil nasceu para ser um país imperioso, uma sociedade muito positiva e uma missão humanitária e também uma mensagem para as outras sociedades, que aqui pode ter um povo trabalhador, legal, gente boa, acolhedor e que não precisa fazer guerra. Mas se for para ter guerra, que vá para a guerra, que saiba se defender e que saiba defender aquilo que vale a pena. Porque hoje nem isso a gente tem o direito de fazer. De qualquer maneira, desculpa aqui o longo monólogo, espero estar ajudando e não distraindo aqui a todos, mas é que eu acho que, de fato, esses próximos 2 anos vamos ter crise. E essas crises não estão na mão
da sociedade, não foi causado pela sociedade, mas está sendo causado por um grupo criminoso que hoje comanda o Estado brasileiro. Temos que aprender a usar essa oportunidade para criar o impasse necessário para que a gente tome o Estado de novo, para que a gente tenha um governo em 2026, uma mudança positiva a partir de 2026, que resgate tudo isso que eu mencionei, de como construir uma nação que a gente já foi. Infelizmente, na mão desses que estão ocupando agora, o plano deles é destruição total, é totalmente egoísta. E olha, a opção de não fazer nada é muito pior do que a opção de fazer, meus caros. Porque a China, como eu mencionei, se transformou num Estado fracassado, e você fala assim, mas isso foi durante um período curto. Não, 100 anos. 100 anos demorou para ela se reconquistar a ser um Estado, mais uma vez, digno. E claro que, infelizmente, dentro de uma situação também de guerra civil, lá com Mao Tse-tung e Chiang Kai-shek, mas, de qualquer maneira, se libertaram de tudo aquilo que aprisionava eles naquela total deterioração do Estado e deterioração da sociedade. Não queremos ver isso. Já estamos vendo muitos Estados fracassados no mundo, não podemos nos tornar isso, muito pelo contrário. Precisamos usar esse momento para atingir a nossa grandeza. E, para isso, programas como esse são fundamentais. Muito obrigado aqui pelo tempo que está me cedendo aqui, está fazendo essa introdução a esse grande tema aí. Muito obrigado. Fundamental, Luiz Felipe. Agora, consta, nós precisamos, sem dúvida alguma, resgatar os nossos princípios conservadores e cristãos para, então, encontrar um caminho para uma sociedade mais justa e desenvolvida. Luiz Felipe coloca que, em algum momento, a gente vai ter que lutar. O brasileiro está preparado, de fato, para isso? Ele terá que ser provocado para isso? Qual a tua leitura para a gente, de fato, encontrar essa sociedade mais justa e desenvolvida? Consta. Boa questão. O Príncipe, nosso deputado aí, trouxe muitos pontos interessantíssimos na longa digressão e dá para fazer aqui um bate-papo de 6 horas só sobre um dos pontos, né? Por exemplo, ele mencionou o globalismo, que é uma ameaça hoje à soberania das nações. Esse conceito de cidadão do mundo que o Obama repetia. Eu sou um cidadão do mundo. Isso, o livro, por exemplo, do Mário Vargas Llosa, O Chamado da Tribo, o Vargas Llosa, como um liberal sofisticado, ele também é contra o tribalismo. E os tribalismos são perigosos, às vezes. Mas eu acho que, às vezes, o liberal ficou meio sem bússola e ele saiu de 8 para 80. E ele passou a rejeitar esse conceito de território, de nação, de sociedade. Ele acha que todo indivíduo é igual no mundo todo e vamos todos falar a mesma língua, que é a língua do mercado livre, e tudo vai ser como em Davos. E não é verdade isso. Então é preciso resgatar, sim, esses conceitos mais territorialistas e de valores comuns, língua e história, folclore, mitos fundadores. Tudo isso é muito importante, né? Que é onde o conservador vem resgatar o liberal, digamos assim. Eu acredito muito nessa união, Pitório. Essa é a união que está faltando. Respondendo a sua questão de bate-pronto, não, o povo brasileiro talvez não esteja pronto para isso. Nós temos um despertar muito recente, sequer para questões mais básicas do que estamos discutindo aqui, do papel do Estado, do indivíduo. É muito recente tudo isso. E de repente, nós estávamos colocando o país nos trilhos e fomos atropelados pela volta da quadrilha, que é uma minoria barulhenta, aparelhada, né, e criminosa. Isso é muito verdade, que o Luiz Felipe falou. Por acaso, hoje eu escrevi no meu X, e eu não gosto de nenhum fatalismo aqui. Aquela coisa de que o Brasil é lindo e Deus virou e falou, espera para ver o povo que eu vou colocar. Isso não é verdadeiro. Agora, eu coloquei a seguinte frase, que também não é 100% verdade, porque é o que o Lula repete sobre as elites, né? Mas as pessoas vão entender o meu ponto. O Brasil é abençoado por Deus e amaldiçoado pela elite podre. O que eu estou chamando de elite podre aqui é exatamente essa minoria organizada que tomou um estado de assalto. Hoje chegou a mim um vídeo, desejando feliz 2025, do ex-governador Sérgio Cabral. Ele está livre, leve e solto, tomando água de coco, virou influenciador. O cara foi condenado a 400 anos de prisão, gente. O cara é réu confesso, ficou viciado em roubar. Esse cara está solto, eu estou censurado e ele não, no Brasil. Então, dá vontade de virar e falar, pô, um país que trata assim alguém como eu e assim alguém como o Sérgio Cabral não me merece, tchau. Mas não, isso não é o retrato do Brasil e não pode ser. É uma elite podre, que fez o L, que sabia o que estava fazendo,
O Luiz Felipe lembrou aí que o Partido Nazista não chegava a 40%. Na última vitória mais representativa foram 36%, se eu não me engano. Então é exatamente isso. E eles fizeram da Alemanha o que fizeram. Então nós estamos falando de uma minoria, que seja 1/3 do povo, da elite, 1/3 dessa combinação. O cara que quer acreditar em chuva de picanha com o malandro que está dando um golpe, né? Que está querendo se dar bem ali. Mas esse é 1/3. E os outros 2/3? Pô, tem muita gente boa no Brasil. Então é isso que a gente tem que resgatar. Não é com Aécio Neves, que veio dar uma entrevista aí dizendo que o centro precisa se unir, ele que teve 50 milhões de votos, o Bolsonaro não é bom cabo eleitoral. Vai plantar batata ou fazer outra coisa, vai plantar farinha. Vai plantar farinha que a sua carreira terminou, Aécio. Terminou, não cheira bem esse tipo de comentário. Então, não dá para enganar mais a turma, porque a parcela do povo que não é alienada, que não fica se informando pela Globo News, essa parcela é grande. Essa parcela é muito significativa. E esse pessoal está ganhando musculatura intelectual, graças a programas como esse, graças a cursos, a livros que a gente está vendo aos montes por aí de conservadores, de influenciadores. Esse pessoal não quer mais aguentar ladainha da aliança tucanopetista, falso liberal, falso centro, que fala eu sou contra as polarizações, nem Lula, nem Bolsonaro. E esse cara acha o Luiz Felipe um radical, um bolsonarista. O Ricardo Salles, o Nicolas, ele quer escantear toda a direita. Ele quer voltar com a estratégia das tesouras, com um teatrinho mequetrefe, de uma democracia fingida, de que tá ali o Eduardo Leite vai representar a direita contra a Gleisi Hoffmann, e vamos pro voto. Não, a gente quer o Luiz Felipe como candidato ao Senado, ou à presidência, ou à volta da monarquia, que teria talvez meu apoio também. Então, para com isso, gente. A gente está falando sério, a gente quer resgatar o Brasil. E para isso a gente precisa se livrar dessa minoria, dessa elite podre, dos Armínio Fraga da vida, que vieram fazer o L com aquela cara de pau do João Amoedo. Esse pessoal é que não vale nada. Mas tem muita gente boa no Brasil. E a gente está aqui dando voz a essas pessoas. Eu estou vendo, eu estou sentindo. Eu estou vendo a comoção com o caso da minha doença, do meu diagnóstico. Eu estou vendo que tem muita gente boa nesse Brasil. As pessoas querem um Brasil decente, querem resgatar, sabe o quê, Pitoli? As virtudes cardeais, as virtudes históricas lá da Grécia Antiga, do cristianismo, a prudência, a coragem. São os valores que a gente gosta de reproduzir em família, criar nossos filhos inseridos nesse arcabouço cultural. É isso que a gente está lutando. Contra o quê? Contra uma turma que quer destruir a nossa religião, a nossa fé, as famílias, as tradições. Esse pessoal odeia tudo que nós estamos tentando conservar. Então o Brasil precisa de uma aliança de conservadores, de liberais, que entendam a importância desse entorno de valores morais, né? Que a liberdade do indivíduo não sobrevive num vácuo de valores. E é isso que nós estamos precisando hoje. Mas nós estamos num momento ainda mais incipiente nessa guerra cultural. Então calma, não vamos cair em fatalismo aqui, já era, nunca vai ter jeito, o Brasil é isso aí. Não, pô, o Brasil é Sérgio Cabral e Lula. Eu não quero acreditar nisso e não consigo acreditar nisso. Não posso acreditar nisso. Tem muita gente boa e eu vejo. Então, essas pessoas têm que se reerguer e lutar para restaurar um Brasil decente, do qual tenhamos orgulho e não vergonha, como sentimos hoje, com toda razão, porque está na mão dessa quadrilha. Serrão, e no teu ponto de vista, qual o papel da família, o papel da religião e da moralidade na construção desse futuro próspero e estável que nós almejamos, Serrão? O papel é entender a realidade. Porque o que acontece? Olha, o Luiz Felipe ainda agora, ele marcou um gol que foi uma bicicleta tripla carpada. Quando ele lembrou para todos nós que nosso companheiro Xi Jinping tem um projeto fascista de gestão do Estado, opa! Quem tem um projeto idêntico é o Partido Nacional dos Trabalhadores da Alemanha do Brasil, tal de PT. É igualzinho, é o mesmo projeto. A gente tem que lembrar isso,
que as pessoas às vezes não identificam. O PT malandramente xinga o inimigo político dele de fascista. Só que fascista é o PT. O PT é que é Estado pelo Estado para o Estado, que é o conceito do fascismo. Então a gente aqui está abraçando quem? O camarada Xi Jinping, o modelito Xi Jinping. É isso que a gente tem que lembrar. E esse modelito Xi Jinping, ele é perfeito para o modelo brasileiro que está implantado. O Brasil é comandado por uma oligarquia rentista medieval, que não pensa no povo, que não tem projeto de desenvolvimento verdadeiro. Então, o que a gente está fazendo agora é um momento, estamos vivendo um momento curioso no mundo. Vem aí o lourão Donald Trump com mudança de paradigma total. Vem aí uma evolução tecnológica que impressionante. A gente vai ter daqui a pouco o sindicato dos robôs, porque a inteligência artificial é ela que vai estar na fábrica, tocando a fábrica, não vai ser mais aquele operário que precisa da CLT. Então esse mundo vai mudar totalmente e a gente tem que entender isso. Que a gente aqui tem que pensar um projeto estratégico de nação, tem que discutir, começar a debater uma nova Constituição. E aí é por isso que eu exalto muito o papel do meu amigo Luiz Felipe de Orleans e Bragança, porque ele está tocando esse projeto aí. Do jeito que dá, do jeito que pode, com uma minoria consciente, mas esse projeto já está andando, pessoal. Então esse que é o ponto fundamental. Então primeiro, a gente tem que entender o que é o Brasil, qual é o nosso papel, por que é bom ser brasileiro, né? Entender as virtudes do povo brasileiro. Por isso que eu até recomendo, toma uma vacina contra a esquerda, leia o livro do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. A esquerda odeia aquele livro, porque o Darcy Ribeiro mostra ali as virtudes originárias desse povo brasileiro, que é exatamente isso que o Luiz Felipe tem sido um cara brilhante em demonstrar, em todo o seu trabalho, em toda a sua obra. Então é esse ponto que a gente pegar, o lado bom do brasileiro e avançar com ele. Neutralizar o rentismo medieval, que é a desgraça do Brasil, aquele esquema que vive do esquema do endividamento estatal para eles lucrarem e a gente se arrebentar o tempo todo. A gente só paga imposto para sustentar esse esquema, a tecnocracia que eles operam, a juristocracia que agora descobriu que pode ter um poder acima da tecnocracia, acima do executivo e do legislativo. Então são discussões que a gente tem que levar muito a sério. O brasileiro tem que entender isso. O bacana, Pitoli, é que a gente está evoluindo, a gente começou a entender o nosso papel nesse jogo. Por isso que a gente tem que debater. Mas vamos demorar a ter uma Constituição? Vamos demorar mesmo. Estados Unidos demorou 13 anos, teve guerra, tiro, porrada e bomba para ter a deles, bacana, que vigora até hoje. A gente aqui no Brasil quer ter a solução mágica. Alguém vai fazer a Constituição e nós vamos surfar nela. Ou então vamos fazer um congresso prostituinte que vai nos dar uma Constituição igual a de 88. Não é isso que a gente quer. A gente quer debater, a gente quer entender que Brasil queremos, que projeto de nação precisamos e desejamos ter. Então, Luiz Felipe está de parabéns, que ele é o cara que está ajudando a tocar esse tipo de projeto. Luiz Felipe, amanhã um abraço, aquele abraço na hora da virada, para você, se pudesse abraçar agora todos aqueles que você representa, teus eleitores, o povo paulista, né, que você representa o Brasil. Enfim, naquele abraço, naquele pé do ouvido ali, o que você falaria para o povo que te ouve agora? Olha, eu gostaria se eu pudesse, tivesse essa virtude, eu gostaria de abençoar o povo brasileiro e o Brasil. É só isso, mais nada. Só isso, mais nada. E agradecer a todo o apoio que me foi dado nesses últimos anos, essa experiência representando o Brasil, e foi excelente para mim. A todo estudioso da política e da história, de repente você está dentro da política e da história, é um privilégio inacreditável. Eu acho que poucos entendem a honra que é ser um representante do Brasil. Talvez não sintam a honra, né? Eu, por acaso, sinto, e é muito profundo. Eu agradeço muitíssimo. E muito obrigado, Pitoli. Muito obrigado, Constantino. Deus te abençoe também. Essa tua luta aí, tem o Brasil todo está do teu lado aí. As pessoas de bem estão te vendo. Jorge Serrão, muito obrigado. Tua amizade é fundamental. Tua consciência é totalmente alinhada com a minha. Muito obrigado. E a todos do Bradock que estão nos assistindo também. Continuem. Tragam mais pessoas para assistirem esse tipo de programa, o Bradock.
e vários outros que estão aí trazendo pessoas da sociedade falando do Brasil, falando de política, de história, do que são problemas reais, porque é daí, é dessa consciência expandida, não só na profundidade, mas também na extensão dela, que a gente resgata o Brasil. Acredita em mim, a sua opinião conta, a sua opinião tem muito valor, não se desmereça, não acha que o governo e todos aqueles criminosos que ainda ocupam o nosso Estado brasileiro, que eles têm alguma chance de prosperar quando a opinião pública se torna massivamente contra eles e com uma consciência plena do que fazer. E eu gostaria de ajudar nesse processo. É só isso. É uma beleza estar fazendo parte de tudo isso, vendo isso desenrolar, e ao mesmo tempo é com aperto no coração que eu vejo o Brasil ainda tendo que passar por crises para ainda aprender e ter mais aquela oportunidade de fazer grandes mudanças. Mas, de qualquer maneira, a todos vocês, muito obrigado, muito boa noite. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado e bom ano 2025, que promete tudo isso. Muito obrigado. Feliz ano novo, Luiz Felipe. Obrigado por estar conosco. Serrão, e aí? Amanhã, naquele abraço, qual vai ser o teu desejo para o 2025, para esse Brasilzão de meu Deus, Serrão? Muita sabedoria, saúde, que é fundamental para todos nós, e trabalho. Se a gente não tomar vergonha, não arregaçar as mangas, as coisas não acontecem. Então a gente está aqui trabalhando, colaborando, promovendo o debate, que é o que a gente pode fazer, trazendo os conceitos corretos, as ideias que precisam ser difundidas, não ter medo da verdade, a verdade é a realidade universal permanente, objetiva, factual. A gente está fazendo esse trabalho, graças a Deus a gente tem vários espaços, como esse Bradock aqui, em que a gente tem a liberdade, essa palavra é mágica, liberdade com responsabilidade, com respeito, com legalidade e legitimidade. Esse é o nosso papel do brasileiro, é por isso que a gente tem que avançar e vai avançar, Pitoli. Feliz 2025 para todo mundo, vamos arrebentar. Valeu, Serrão. Consta para você saúde, 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 é o desejo dessa família Bradock, desse Brasil que te acolhe. Consta, feliz ano novo para você. Muito, muito obrigado, Pitoli. É exatamente isso que eu ia desejar a todos, né? Saúde é a coisa mais importante. Quando a gente está sem, é que a gente se dá conta. Muito obrigado, Luiz Felipe, Serrão também, todos. Agora, como eu perco tudo, menos o senso de humor, né? Eu tenho um aviso a dar para a nossa audiência que vai chocar um pouquinho. Em 2025, eu vou ficar mais parecido com o Alexandre de Moraes. Não vou virar ditador. Não vou virar ditador, não vou sair perseguindo gente inocente, fiquem tranquilos. Eu vou começar já na semana que vem, tudo leva a crer, o tratamento de quimioterapia, como eu disse que eu perco tudo menos o senso de humor, eu vou perder os cabelos, né? Isso aí é inevitável numa quimio de meses. Então, nesse aspecto, pelo menos, eu vou me aproximar do Alexandre de Moraes. No resto todo, eu vou continuar na posição diametralmente oposta. Muitíssimo obrigado a todos pela força que eu estou vendo aqui no chat também, né? Vou superar, é só um obstáculo, estou muito confiante de que isso vai ser uma fase da minha vida. Eu vou preparar um novo livro já nesse projeto, já nesse processo todo, já comecei o projeto. E estamos juntos, gente. 2025 vai ser difícil, vai começar bem difícil para mim, para o Brasil, né? Mas nós somos brasileiros, nós não desistimos nunca e nós vamos virar esse jogo, nós vamos virar essa mesa. Então, força, resiliência, otimismo, esperança e saúde, turma. Muita saúde para aguentar o rojão. Constantino, eu vou piorar sua piada. Já que você vai ficar careca, então você bota um Panamá bonito, igual aquele do Lula, que dizem que aquele chapéu cura qualquer coisa, qualquer problema no cérebro, na boca e no corpo todo. Serrão, então, conversamos isso hoje em família. Conversamos isso hoje em família aqui. Aí a minha noiva virou e falou, quer que eu compre um Panamá para você? Eu falei, o Lula usa. Aí minha mãe virou, que tá uma boina. Eu falei, Reinaldo Azevedo, não. Então eu tô com essas restrições. Eu acho que eu vou botar um chapéu de cowboy do Yellowstone e virar texano. Vamos que vamos.
Valeu, gente. Obrigado, Luiz Felipe Serrão Costa. E a você, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Lembrando, essa é a última edição do Bradock em 2024. Voltamos já no ano que vem, já em 2025, com muita informação para você, através aqui do nosso canal do YouTube, por onde você passou, deixou seu like, deixou a sua inscrição, também através da TVD, no canal 581 da sua parabólica convencional aberta e através da TV Flórida. Muitíssimo obrigado pela sua audiência ao longo de todo este ano. Desejando para você um ano que vem por aí, repleto de paz, saúde e prosperidade. Valeu, obrigado pela sua audiência. Deus nos abençoe. Tchau, tchau.